Fala, Seven! Vamos! Aê! Fala, galera, tudo bem? Shalom! Pessoal, já aproveita, vamos começar bem agora esse momento, daquele jeito, já tira aquela selfie, marca lá, Geração Seven no seu Instagram, marca lá, estou aqui, estou assistindo com a família, com o tio, cavalo, cachorro, namorado, amigo, primo, prima, já marca a gente, Geração Seven, vamos junto, porque você vai ter repost, hein? Repost é coisa boa, Bruno disse. Muito bom, gente, muito bom. Vamos colocar mais uma pedrinha aqui, né? A gente que tá aqui, ó, tá vendo como é ruim não ter presencial? Vocês não sabem o que tá rolando aqui de verdade, ó, entendeu? Muito bom mesmo. A gente fica impactado quando começa a cantar algumas músicas que são algumas canções que são antigas já, né, digamos assim, que já passaram um pouco. Só que você vê que tem algumas partes que falam tanto com o que a gente está vivendo hoje, sabe? Tanto com esse tempo que a gente está passando. Não estou falando só da pandemia, mas a gente está caminhando para um período de Páscoa agora, né? E a gente está às portas, digamos assim, desse período, se preparando para entrar em peça. E é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho. O peça, né? Só para situar. Peça, acredito que todos sabem, semana passada e essa semana, na terça-feira também, nosso pastor, na terça-feira falou sobre isso, o Bruno na semana passada falou muito legal sobre isso. Se você não viu, já salva aí, do outro lado deve ter aí, ó, Bruno Valério, ele está falando sobre isso, que aí você vai vir na sequência certinho do que a gente está construindo aqui junto com vocês, né? Peça, ele vem muito sobre saltar, sobre você passar algo e ir para o outro lado, né? Sobre você deixar alguma coisa, ter uma consciência e avançar para onde você tem que ir. Vamos ali ler Êxodo 12, do 18 até o 20. Show, vamos lá. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães ázimos, até 21 do mês à tarde. Próximo. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis. Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos. Só até aí. A gente queria falar um pouquinho sobre essa questão do fermento, sabe? É exatamente onde nós estamos vivendo agora, sabe? Nesse tempo que precede o Páscoa, que precede a Páscoa, a gente está bem nessa parte sobre tirar o fermento, sabe? Falando um pouco sobre fermento, que é algo que deforma aquilo que você é de essência, sabe? O fermento hoje a gente usa muito para bolo, para pão e etc. Mas se você entende a realidade do fermento, ele faz o quê? Ele pega a massa e faz com que ela alcance uma aparência maior do que o que ela é nesse momento, né? Ela alcança uma aparência, porém ela continua a mesma massa, só que muito maior. Ela deforma o que a massa é de fato para chegar em um lugar diferente do que ela estava. Então, para a gente começar, a gente vive dias, cara, que pessoas tentam manter uma aparência tão forte sobre as coisas, tentam fazer com que as coisas ganhem forma de um jeito equivocado, sabe? Mostrando ao invés de ser. E, cara, essa pandemia e tudo isso que está rolando no mundo inteiro, não é só com a gente. Mostra que, não adianta você ter essa aparência. Não adianta você pegar aqui, jogar um pouco de fermento, achar, não, beleza, deixa esse fermento aqui, porque pelo menos eu apareço. Sabe por quê? Porque isso no final das contas não adianta, saca? E o que você vai fazer depois que isso passar? Depois que essa aparência passar, se a pessoa se pega o pão aqui, ó, e quebra ele, amassa, cadê? Tá a mesma forma antes dele entrar no forno. Sabe, aquele fermento se serviu para uma coisa externa. Aquele fermento serviu só para você ver.
aquele fermento não dá a sustância que você precisa, né? Todas as vezes, cara, que a gente fala sobre essa questão dos pães ázimos e sobre a Páscoa, se a gente se remete muito à galera lá do Egito, que o pai tirou de uma terra de escravidão, de limitação. Acabei de falar, o Bruno falou muito sobre isso na semana passada, e levou para outra terra, uma terra que ele já tinha preparado. E nesse momento, é muito bom a gente entender que nossa mente tem que estar alinhada, sabe? Porque todas as vezes que o Pai vai nos levar de um lugar para o outro, Ele vai exigir que você tome uma atitude e mude a sua mente, mude a forma que você está pensando. Não é o mindset, sabe? Que a gente ouve bastante aí, os motivacionais da vida. Não é mudar o seu mindset, uma coisa de fora que vem, muda a sua forma de pensar, então você age direito. Não, é você mudar a sua forma de pensar para aquilo que você nasceu para fazer, para aquilo que você nasceu para pensar, para aquilo que já está dentro de você. Não é alguém que vai vir de fora aqui, ó, falar: ô, amigão, ó, se motiva, vamos, acorda de manhã, levanta, você precisa emagrecer. Não, é algo que vai vir de dentro de você, porque já era o que você tinha que ser, já era o que você tinha que fazer, já é quem Deus espera que você seja, sabe? Nesse momento que Deus fala assim: ó, é o seguinte, quero que todos vocês saiam, vão embora, só que antes eu preciso girar a chave da mente de vocês. Então o que eu vou fazer? Gente, ó, vocês não comem mais fermento, acabou, só pães ázimos. E naquele tempo era uma afronta, era algo ruim para você fazer. Na nação do Egito, se você comesse pão sem fermento, ou qualquer coisa que não tinha fermento, era como se fosse uma afronta para eles, uma provocação. E além disso, Deus ainda fala para os caras: e outra, mata o cordeiro. Aí não, Deus, aí você me lasca desse jeito. Como é que vão matar o cordeiro? Os caras estão lá adorando um cordeiro gigante, e eu vou matar o cordeiro aqui na minha casa, com a minha família, ainda vou passar o sangue na porta para os caras verem que eu estou matando o bicho que eles adoram. Sem chance. Não, mas assim, Deus, Ele sempre vai confrontar a nossa forma de pensar, porque a nossa forma de pensar é o que nos faz não prosperar para o que Deus quer. E prosperar, a gente escuta muito dos nossos pastores aqui na casa, não tem a ver com você ter dinheiro, com você ter grana, com você ter posses, tem a ver com limitação, que era exatamente o nome dessa terra, que era Mitzrayim, Egito, uma terra que te limita, te corta, tira a sua fertilidade, o que você pode desenvolver. Então a mente mudada faz com que você avance, e a partir do momento que Deus fala para você: cara, mata o Deus que você diz que não adora. É aí que está o grande mistério do vou ou não vou, sabe? Quando Deus fala para os caras: cara, para de comer fermentos, cara, pô, isso é uma afronta. Mata o cordeiro, isso é uma afronta. Não, Deus, mas a gente vai fazer porque a gente acredita na promessa que o Senhor já falou lá no meu pai, lá nos meus avós, lá nos meus bisavós e assim por diante, porque nós vamos alcançar e chegar na outra promessa que nós estamos olhando. Nós estamos vendo essa promessa e cremos nela, e porque nós entendemos para onde temos que ir, beleza, nós vamos. Então o pai, no meio daquela situação doida, conturbada, fala: beleza, cara, então os caras não vão matar vocês, porque enquanto vocês estão fazendo isso, vocês estão matando o Deus dos caras, eu vou julgar os outros deuses deles. Então eles não vão ter nem tempo para olhar para o que vocês estão fazendo. Sabe, então quando Deus tem que falar algo com você, e você entender sobre alguma coisa que você tem que tirar, que largar, que soltar, que matar na sua vida, sabe, não me entenda mal, irmão, cuidado, que matar na sua vida, não tenha medo, porque todas as consequências são anuladas a partir do momento que você tem uma palavra de Deus para seguir. Sabe, a partir do momento que você tem uma palavra para caminhar contra essas pessoas, não há uma lei que as prendam sobre uma mentalidade escrava, sobre uma mentalidade que você só tem que fazer, se matar, que senão você nunca vai conseguir ter algo. Então você vende a sua vida para ter algo que você quer, só que quando você alcança isso, você para e fala: putz, velho, mas ainda falta alguma coisa para mim. Ainda está faltando um negócio, deixa eu ver o que eu consigo mais, deixa eu ver para onde eu vou, o que eu consigo fazer e tal, e aí eu alcanço de novo, vou lá e alcanço de novo, só que parece que sempre tem um negócio aqui agarrado em mim, que eu olho e falo: poxa vida, mas
vou ter que largar mesmo, porque se eu não largar, eu não alcanço, cara. Está tão alto, mas está tão perto, só que está tão longe, porque eu não quero deixar quem eu sou. Eu não quero deixar aquilo que eu estou alimentando tanto tempo. Sabe? Vamos, para complementar com isso, vamos ler ali Gálatas 5:16 até o 25. Vamos lá, esse texto de Gálatas vai falar um pouco sobre as obras da carne, tá? Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Próximo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Só até aí. Sabe, a gente olha para esse tipo de texto assim, sabe? Onde tem um monte de ias, ais, eis. E a gente fica perguntando, pô, então é isso aqui que eu não posso fazer. Saca? Então é esse fermento que eu não posso ter. Quando na real eu acho que a maior pergunta que a gente tinha que se fazer não é, cara, qual o fermento que eu não posso ter na minha vida? Só que, qual é o destino que eu tenho que ter? Para onde que eu tenho que ir? Com o que eu tenho que me preocupar? Saca? Porque a partir do momento que eu começo a me preocupar com isso, eu paro de me preocupar com o que eu não tenho que fazer. Porque automaticamente, se você está debaixo de uma palavra que você tem que cumprir, de um destino que você tomou para si, cara, você não vai ter que se preocupar com essas coisas baixas, com essas coisas do que eu não posso, que eu tenho que andar numa linha, que eu tenho que fazer certas coisas, outras coisas eu não posso, porque existe um Deus que fala assim para você, cara, vem para mim. Saca? Corre, eu tenho aqui um caminho para você trilhar, enquanto você está pensando nessas coisas. Tudo isso que a gente leu, a gente pode considerar como fermento. Cara, a partir do momento que você é um cara idólatra, e idolatria não tem a ver com uma imagem, idolatria tem a ver exatamente com esse povo que a gente acabou de falar, com o que te alimenta. Será que num momento desse, se Deus falasse, mata o Deus que te alimenta, o que será que para você hoje é maior que o seu Deus? Ou então que a sua vida? O que te sustenta? É uma palavra? O que te sustenta é só o seu emprego? Se você perdeu o seu emprego, e se Deus pediu o seu emprego? Se você perder a sua família, e se nesse Covid você perdeu a sua família? E agora? É o fim? Não, cara, porque Ele fala para você o seguinte, avança, sabe? Você não precisa olhar para agora, se você tem uma jornada inteira para correr. Você não precisa ficar preso no seu hoje, se você tem um futuro para conquistar em Deus. Entenda, não é para você, é nele, porque a sua vida é para Ele. A partir do momento que você entende, não vivo mais para mim, eu vivo para cumprir algo maior do que eu, você tem uma causa, cara. Quando você tem uma causa, não tem fermento que mude o seu interior, não tem fermento que mude aquilo que você é por essência. Sabe por quê? Porque isso nunca muda. Você pode falar assim, pô Denis, mas eu já estou tanto tempo longe, cara, já fiz tanta coisa, cara, só que na real, você não mudou, você só adormeceu. Deus nunca saiu da onde Ele está, cara. Deus, Ele está, saca? Ele está aqui, Ele está aí. Os nossos pastores dizem que o céu cobre toda a terra. Deus, Ele não sai, Deus não se desloca, Deus só te espera.
sabe? Para esse cara que tirou todo mundo do Egito, Deus esperou 40 anos. Deus falou assim: cara, você precisa de um tempo, entre aspas, né? Deus falou para o cara: você precisa de um tempo, eu precisava de você agora, mas você ainda está aí? Então vem logo, cara, corre. E quando esse cara veio, o coração dele teve a intenção correta, então ele prosseguiu para o caminho e tirou toda aquela galera que estava como escravo e levou eles com posses, com ouro, com prata, para uma terra que já estava prometida bem antes de tudo isso. Sabe, cara, você pode ter fermento de tudo quanto for jeito. Se essas coisas te dominam, elas vão te levar pelo braço, sabe? Como se fosse, você está lá fazendo bagunça, quando você é criança, você está fazendo bagunça, sua mãe te pega assim no meio de todo mundo, blau, e te leva. É bem isso. Nesse momento, isso é o fermento, sabe? Ele te pega, tira a sua força do que você pode fazer, sabe? Aquelas ilustrações quando um pai pega a criança assim, levanta, fup, e a criança fica batendo os pezinhos assim. É tipo isso, o fermento te saca assim, ó. E você não sabe para onde ir, você não tem para onde ir. A única coisa que você pode fazer é ficar à mercê do fermento. Hoje eu vejo tanta gente que fala assim: eu controlo a minha vida, eu sou um cara que sou independente, eu faço o que eu quero. Aí daqui a pouco a gente vê que essa mesma pessoa não consegue ficar livre de uma coisa que, cara, é tão pequena, sabe? Seria uma coisa que ela falaria: pô, não quero, soltei, vou embora. E ela não consegue, justamente porque não adianta você falar assim: não, pô, mas eu tenho só um pouquinho de fermento só. É só um pouquinho. As escrituras dizem, cara, que um pouco de fermento leveda toda a massa. Não adianta nada a gente estar aqui, não adianta nada você estar na sua casa, viver sua vida todo certinho, moralmente e tal, só que no meio disso aqui você tem um fermento guardado no bolso. Porque esse fermento, você não tem mais de uma vida, sabe? Esse fermento que está aqui desse lado da sua vida, contamina toda ela, saca? Você só tem uma vida para viver. Você não tem a vida emocional, profissional, a vida de escola, a vida de faculdade, agora a vida de igreja. Você tem uma vida só. E essa vida que você tem para viver, tem que ser para Ele. Porque senão, esse fermento te anula. Esse fermento tira a sua força. Esse fermento tira a sua, entre aspas, tira a sua produtividade, sabe? Você não tem gás para correr, você não consegue fazer, você não consegue prosseguir, tudo que você faz você para, você nunca consegue caminhar. Por quê? Porque há um passo antes de você fazer qualquer outra coisa, que é tirar o fermento. Vamos ler ali 1 Samuel 13, do 8 ao 14. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele, o povo estava indo embora. Próximo. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto viu que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias apresentados, e os filisteus já tinham ajuntado a Micamás, eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me, então eu ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Só até aí. Sabe, essa história é uma história muito impactante
de um rei que cara, ele era a expectativa da nação, sabe? Daquela situação do pão que ele incha e torna uma aparência, ele era aquele pão francês com a casquinha crocante, cortadinho assim no meio, saca? Ele era o top do top, era esse cara. Só que era um cara que ele não conseguia tirar o fermento, sabe? Ele não conseguia tirar o fermento. Então Samuel, ele sempre ia nas festas, ele ia lá para fazer um sacrifício ao Senhor e tudo mais. O cara era um rei, tinha um povo, né? O cara governava a multidão, beleza. Só que teve um dia que Samuel atrasou. E esse cara, cheio de fermento, agoniado, desesperado, não tinha o temor a Deus, era um cara impaciente, não conseguia esperar. Conhece alguém assim aí perto de você, não? Que não consegue esperar, que é impaciente, que é ansioso, que quer tudo na hora, que não pode ser para depois. Opa, Juliette, conhece alguém? Conhece não? Brincadeira, gente, brincadeira. Cara, Saul não entendia que para tudo existe um tempo determinado, saca? Para tudo tem um tempo. Não adianta você fazer o que tem que ser feito apenas. Tem muita gente que fala assim: não, cara, na minha empresa eu sou o cara mais eficiente, mais eficaz que tem, porque eu faço o que tem que ser feito. Mas espera aí, aqui a gente acabou de ver, Saul foi lá e matou um animal. Pô, quando Samuel chegou, ele falou: cara, você é um inconsciente. Não foi assim não. Cara, não é assim. Se você tivesse esperado, você agora, a partir de hoje, reinaria para sempre. As suas gerações reinariam. O seu futuro seria ok, seria próspero. Você não teria limites. Nada te impediria de reinar, porque Deus estaria com você, cara. Só que você foi impaciente, você não tirou o fermento, você não esperou, você não soube aguardar o tempo para que as coisas se desenvolvessem da forma certa. A intenção do seu coração estava errada. Você quis fazer, só que não é pelo fazer, gente, é pelo seu coração, é pela sua essência, é pelo que você carrega e o que o Pai te ordenou a desenvolver. Sabe, se você fala: pô, Denis, eu me sinto muito, muito, muito longe de Deus. Cara, eu me sinto longe de Deus e nessa pandemia piorou. Eu estou me sentindo como se Deus estivesse lá no alto e eu estou aqui embaixo, sabe, aqueles desenhos, chutando lata, puf, e Deus não olha para mim, eu não sou ninguém. Brother, eu falei um pouquinho antes, Deus não mudou de lugar, sabe? Você, para conseguir entender o que o Pai quer que você faça, você de fato precisa tirar o fermento de dentro de você. Agora para um pouquinho aí, nesse momento, para onde você está. Precisa ter vergonha, você pode estar em casa, no carro, dá um jeito, para. Se você tem que conseguir fazer isso, sabe? Isso tem que ser uma coisa de dentro para fora. A gente já falou sobre aparência. Para assim, pensa: o que eu preciso tirar de dentro de mim? O que eu preciso largar? Não é deixar. Uma coisa que você pega: eu deixei aqui essa caneca, daqui a pouco eu venho, tomo mais água, agora eu deixo aqui de novo. É largar. Você larga e vai embora e nunca mais toca naquilo. O que você precisa largar hoje? O que você precisa deixar? Será que são atitudes? Será que são pessoas? Será que são sentimentos? Fala aí para Deus, o que você precisa largar? Sabe por quê? Porque a Páscoa, ela é uma porta de entrada para algo novo. Ela é uma porta de entrada para coisas que Deus já deu e preparou para você.
Só que você nunca vai conseguir entrar com o fermento. É por isso que precisava tirar o fermento durante dias e dias, se abster disso, para que então você possa entrar em um novo lugar, uma nova jornada, uma nova jurisdição, sem o fermento que pode fazer estragar tudo aquilo que Deus já programou para você. Você acha que Deus vai dar um plano eterno? Você acha que Deus daria para Saul um reinado eterno? Para um cara que não sabe esperar? Para um cara que quer fazer as coisas da sua forma? Para um cara que diante de uma palavra de Deus falando assim, espera porque vai vir um aí para fazer um sacrifício para você. O cara vai lá e fala, não mano, o pessoal está entrando aqui, eu vou meter marcha, como dizem uns amigos meus aí, ó. Eu vou fazer o sacrifício e acabou. Eu não vou esperar, porque daqui a pouco vai subir os caras contra mim. Sabe por quê? Porque nunca foi o sacrifício. Nunca foi o sacrifício que protegeu Saul, que protegeu o reino, que protegeu Israel. Sempre foi o coração voltado para Deus e para suas coisas, que fazia com que Israel nunca tivesse limites. Nunca foi o sacrifício, nunca é o sacrifício que você faz. Nunca é o tanto que você trabalha, soa, sangra. Nunca é o tanto que você caminha, se é 1 quilômetro, se é 2, se é 10. É o coração que você tem para fazer isso. Você pode tomar a decisão certa com o coração errado, e para Deus você foi o pior dos caras, porque o seu coração estava péssimo. Agora você até pode estar errado perante os homens, só que se o seu coração se arrepende, Deus olha para você e fala, tira esse fermento e vem, me segue, vamos. Tem uma Páscoa para você entrar e prosseguir, um caminho, um lugar que eu estou te esperando, uma mesa que está pronta. Só que para isso, tira o fermento, cara. Para isso, tira o fermento. Você não consegue saltar para a Páscoa, para o peça com fermento. Isso nunca funciona. Garganta já foi. Teve um amigo meu, grande amigo meu, cara, um cara que eu conheci em pouco tempo e foi um cara que impactou muito, sabe, minha vida, minha jornada, isso tem pouco tempo. E esse cara, um dia eu estava conversando com ele, e ele falando, pô Denis, eu consegui tal coisa, olha aqui e tal. Eu falo, pô, que legal, parabéns. E eu consegui tal coisa também, olha aqui essa foto, olha aqui essa outra foto. Eu falei, pô, que legal, que da hora. E sempre, eu gosto, sabe, é uma parada minha, eu gosto de ver esse tipo de coisa. A pessoa vem e me mostra, eu falo, pô, que da hora, vai lá, você vai conseguir, você vai alcançar, saca? Só que aí ele chegou um dia e falou, pô Denis, mas todo dia que eu me deito, eu sinto um negócio estranho. Sabe, eu sinto como se fosse um vazio assim dentro de mim. Uma coisa que aí parece, pô, eu vou comprar um carro. Aí eu comprei. Aí ainda estava o vazio. Eu falei, eu vou comprar roda para esse carro agora. Aí eu comprei a roda, ainda estava o vazio. Aí eu falei, pô mano, eu vou comprar agora outro carro. E eu vou fazer a mesma coisa. Ele comprou outro carro, comprou outra roda, comprou o som e comprou não sei o quê. E ainda estava vazio. Ele falou, pô Denis, mas será o que me falta? Porque eu estou fazendo tanta coisa, Denis. Tem coisa que era para eu fazer, tem coisa que nem era para eu fazer, eu estou fazendo para ver se resolve e não está resolvendo, cara. Aí então eu falei para esse cara, irmão, a única coisa que você tem que fazer é saber se tudo isso que você está fazendo vem de uma pessoa que já sabe quem você tem que se tornar. Saca? Uma pessoa que já sabe quem você tem que se tornar de realidade. Pode vir, dona Ana. Olha a Ana, gente, a Ana é gente boa demais. Ela me hidrata com água de Deus, amém. Então, cara, esse cara que falava pra mim, pô Denis, mano, mas não adianta, cara, tudo que eu faço parece que nunca é suficiente. E infelizmente,
infelizmente, quando esse cara olhou para mim, eu falei, cara, nunca vai ser. Aí ele falou, ué, tá me tirando, Denis? Como assim nunca vai ser? Eu falei, cara, nunca vai ser. Porque não é o que você tem, é quem você é. Não é o que você tem, é para quem você tem. Saca? Tudo isso que você me falou é muito legal. Ele falou, pô, Denis, mas eu tenho tal falha. E cara, isso aqui eu não consigo deixar. Aí eu vou lá, eu compro esses negócios, não me satisfaz, eu vou lá para essa minha falha, e parece como se eu pegasse um pão e ficasse matando esse pão ali, para o fermento crescer, e ficasse lá e tal, e essa massa crescendo, sabe? E eu nunca consigo parar com isso, e toda vez que eu tento parar, eu nunca sei o que eu tenho que fazer, aí eu volto para fazer essa coisa que eu não deveria mais. Eu falei, então cara, mas é esse o fermento. Às vezes você está no mesmo ciclo, já tem 3 anos, 4, 5, você parece que repete sua vida assim, ó, você vai até um lugar, pum, bate e volta, tipo Mario, aí o cara vai lá, dá game over, ele tem que voltar no começo, porque não tinha memory card, aí ele vai, bate e volta no começo, é a mesma coisa, a sua vida inteira são processos, são ciclos, todas as vezes que você não entende o fermento que você tem que largar, para a porta que você tem que entrar e prosseguir, você volta no ciclo. Então não adianta você falar, pô, mas Deus está longe, pô, mas eu sinto um vazio, se você nunca consegue largar aquilo que te inflama, aquilo que inflama o seu coração, que expande, que tira a característica que você nasceu para ter, aquilo que você nasceu para fazer, sabe, coisas que são tão naturais para muita gente, para você parece um parto, para você parece algo que nunca vai funcionar, justamente porque o fermento não deixa. Lembra que eu falei? Ele te pega, te tira e você não consegue fazer nada, você fica sem ação. É isso que você tem que fazer. A partir do momento que você, cara, se entrega e fala assim, eu não quero mais o fermento, eu não quero mais isso na minha vida, é aqui, ó, puf, ele te solta, porque verdadeiramente você é livre. Sabe, você é livre, de fato, você não é livre para fazer o que quer, você é livre para se tornar quem você já teria que ser, você é livre para se tornar quem você já deveria ter se tornado. E a gente acabou de falar de Saul, cara, mas para você ver, Fernando, ele diz uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, que ele fala que você nunca pode medir o seu futuro com a régua do passado, sabe? Você nunca pode, porque isso é um fermento na sua vida. Então você sempre tem que ir para o futuro nunca é igual ao seu passado. Todas as vezes que o seu futuro é igual ao passado, é porque você repetiu um ciclo, porque não entendeu algo. Então Samuel, o cara que foi lá falar para Saul, é o seguinte, se você não tivesse feito isso daqui, cara, Deus já teria escolhido você para sempre. Quando Deus chega para esse mesmo cara doido, cara louco de Deus, e fala assim, ó, vai lá ungir um outro cara que eu já escolhi, antes dele nascer ele já era meu, ele já está lá fazendo alguma coisa para mim, que tem a ver com o que eu quero que ele faça daqui um tempo. Quando Deus fala isso para esse cara tem medo, porque esse cara virou amigo de Saul, esse cara teve um apego emocional por Saul. Então Deus, ele fala lá em 1 Samuel ainda, cara, o quanto mais eu vou ter que falar para você fazer uma coisa, e você vai ficar tendo dó de alguma coisa que eu já não quero mais que você faça, sabe? Para Samuel, o fermento acabou sendo o próprio Saul. Então Deus teve que mudar a mente de Samuel, e Samuel conseguiu prosseguir. Deus teve que falar para ele, cara, faça alguma coisa, vai lá, fala para esse cara que você vai sacrificar um animal para mim, e vai fazer o que eu já tinha te mandado. Você não pode mais ter dó daquilo que Deus já mandou você largar. Será que para você o fermento não são pessoas que ainda pesam no seu coração? Situações, pessoas que ainda te puxam para alguma coisa do seu passado, que faz com que você não consiga olhar para o que Deus já viu de você lá na frente? Será que o fermento que você não tem que abandonar é a sua vontade de ficar? Porque a pessoa está lá, cara, ela está lá,
Quem está amarrado é você, não é ela. Será que a sua vontade de ficar com essa pessoa, de permanecer grudado nessas situações, não é o fermento que está te impedindo de ver algo para uma década para frente? Cara, agora nós aqui da casa oramos por você, que esse fermento ou qualquer outro não tenha poder na sua vida, porque você vai mudar de mente, você vai tirar o fermento da sua vida, você não vai ser manipulado por o fermento, pelas coisas que há no mundo, pelo sistema que te escraviza, pelo sistema que tira a sua produtividade, que tira a sua mentalidade de reino, por um sistema que faz você achar que você é um miserável, que Deus está longe de você, e a única coisa que você pode fazer é viver a sua vida cotidiana, porque não tem ninguém que olha para você, sendo que Deus já falou, cara, eu escolhi um cara antes mesmo dele nascer, para ele cumprir algo para mim, porque este outro aqui não quis tirar o fermento da vida dele, e eu tenho uma porta aberta, essa porta está aberta, e alguém tem que passar, pode ser você, pode ser eu, pode ser quem está aqui, quem está em casa assistindo, alguém tem que entrar nessa porta, cara, e nós só conseguiremos entrar a partir do momento que tirarmos o fermento das nossas vidas, a partir do momento que escolhermos largar as coisas, aí sim, nós conseguiremos entrar para aquilo que Ele já nos chamou, porque senão a Páscoa, ela deixa de ser uma porta, uma passagem, um salto, ela vira mais uma festinha, sabe, é uma festa que você vai lá, se alegra com seus amigos, come e tal, não sei o que, e dança, mas e aí? Aí no outro dia você acorda e tem um vazio da mesma forma, porque isso não mudou nada em você. A única coisa que aumentou foi o seu exterior, foi a sua aparência, como um pão, ele inchou, só que por dentro ele está vazio. Se você pegar ele, amassar, ele virou uma bolotinha desse tamanho. Justamente por isso, largue o fermento da sua vida, seja quem você nasceu para ser, e nós te abençoamos, cara, que você consiga alcançar a qualidade que você tem que ser, e que você já nasceu para exercer nessa terra. Deus tem uma expectativa sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus sabe quem você é, o que você precisa, basta que você largue o fermento, passe por uma porta, e todas as coisas serão acrescentadas do reino de Deus para você. Vamos ler, para a gente finalizar aqui, Romanos 11:16. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos são. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorieis com os ramos. E se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Vamos voltar lá para o 16, vamos ler de novo. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Isso ele fala de uma massa. Cara, se a massa, se o começo dessa massa não tiver fermento, toda massa vai ser santa. Cara, toda massa não tem fermento, toda massa é boa, você pode consumir. Agora, se você pega a primícia dessa massa e ela tem fermento, acabou. É por isso que é tão importante
que é tão importante você largar agora, saca? Você tira o fermento agora, corta. Porque se na primícia, no começo disso, você tirar o fermento, beleza, a partir de agora Deus prospera tudo que você faz. Mas se você deixa o fermento no começo, não tem como no final as coisas funcionarem, sabe? A partir do momento que a gente fala que a Páscoa é uma porta que vai ser gerado algo, não tem como, por exemplo, uma mulher que está grávida, gerando um filho, se alimentar mal, e aquilo que vai sair dela, aquele bebê que vai sair dela, sair bom, sair bem. Por quê? Quais são as indicações médicas para uma mulher que ela vai ter um bebê? Cara, você não pode fumar, você não pode beber, você não pode fazer, você não pode tal, você tem que comer bem, você tem que comer verdura, você tem que comer X, Y, Z. Justamente porque o que vai ser gerado dela tem que vir nas melhores condições, porque não tem como algo começar ruim para terminar bom. Não tem como algo nascer ruim para continuar bom. Se a primícia tiver fermento, toda a massa tem. Se a primícia não tiver, cara, se você entender que agora é o momento de tirar o fermento da sua vida, daqui para frente o Pai vai te apoiar, o Pai vai te prosperar, vai tirar os limites da sua vida. Ele vai te jogar para um lugar diferente, um lugar mais alto, onde você vai conseguir enxergar da forma que Ele enxerga. Só que isso tem que ser agora, isso tem que ser nesse momento. Então eu peço, onde você estiver, feche seus olhos agora, feche seus olhos e comece a falar com o Espírito, comece a falar com Deus, cara. Fala com Ele está aí com você, Ele não está longe, é você que se afastou dEle. Ele está perto, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está agora, saca? Não há como você fugir dEle. As Escrituras dizem, se eu subir Ele está, se eu descer Ele está. Aqui nós acabamos de cantar, a Juliette cantou, Ele escala as montanhas para te encontrar, cara, Ele está em todo lugar. É só você deixar Ele te encontrar. A presença procura o homem em um lugar de habitação. Você tem que deixar ela te encontrar. Então comece a falar o que você tira da sua vida. Se você tira a inveja, tira a inveja. Se você tira a mentira, tira a mentira. Se você tira aquela vergonha, tira essa vergonha da sua vida. Não há nada mais que possa te prender. A partir do momento que a sua mente, você entende, cara, eu vou tirar, eu vou soltar, eu não quero mais isso para mim, isso não me prende, sabe? Você abriu mão disso. Não há nada que possa te prender se você quer ser livre, porque Ele morreu para que você seja livre. Yeshua foi a porta, foi a nossa Páscoa, a porta pela qual Ele abriu para que a gente passe. A partir do momento que confessamos, tiramos o fermento, confessamos que Ele é o nosso Senhor, nós passamos e a presença nos encontra. A presença nos encontra. Não há nada que você possa fazer para que Ele te ame mais ou para que Ele te ame menos, porque Ele te ama. Ele procura aqueles que o adoram em verdade, na luz. Traz luz para as sombras,
que você aceita aquilo que Ele já propôs para você. Você sabe tudo o que você precisa fazer. Você não precisa mais, sabe, ser convencido, seja por alguém com microfone, ou seja por alguém falando, gritando, te dando algo. Você não precisa ser convencido. Você precisa querer entender e tirar a chave da sua mente, sabe? Assim como aqueles caras fizeram. Os caras estavam correndo um risco de morte, matando algo que para outros era sagrado, para cumprir uma palavra que o Pai tinha falado. Então agora, cara, queira, ore e peça uma palavra a Ele. Se você ainda não tem, peça. Fale com Ele, porque Ele te espera. E há uma mesa preparada depois dessa porta para você. E nessa mesma harmonia e ambiente que a gente está, vai aparecer aí na sua tela um QR Code para oferta e os números das contas. A gente tem uma conta Itaú, a gente tem uma conta do Bradesco, vai aparecer o Pix também. E um dos princípios fundamentais, sabe, de peça, é a partir do momento que você deixou o fermento, isso não te inflama, e você consegue ofertar ao Pai as suas primícias. Lembra que a gente falou? Se a primícia for boa, todo o resto será bom. Então, esse é o momento, sabe? Esse é o período. Cara, eu sempre quis ofertar, mas nunca tive uma oportunidade assim, uma parada que me instigasse, que fizesse sentido. Cara, você quer mais sentido que isso? Uma vida pra frente? Não tem. Então, tá aí as nossas contas, o Pix, o QR Code. Aponte a câmera aí do seu celular, tira uma quase selfie da câmera, vai abrir para você ofertar online. Tem as nossas contas também para você fazer uma transferência. Fica à vontade, tem tempo, gente, pode ficar tranquilo que tem tempo para você ofertar. Vamos passar para os nossos avisos. Terça-feira, nosso encontro de fé continua apenas live, tá, galera? A partir das 8 horas da noite, nosso encontro de fé live. E o Peça tá chegando, gente! Grita aí, grita de casa! Volta o Peça, estamos na Páscoa! Dia 4, gente, se programem. Dia 4 vai ser o Peça, se programa aí na sua casa. Cara, é uma festa muito importante para nós. Tudo isso que a gente comentou agora, que vai continuar sendo pregado aqui, que vai ser falado, é algo muito importante, impulsa o nosso coração, sabe? E faz muito sentido, não só para agora, quanto para a sua vida em diante. Então se prepara, cara, tem expectativa para isso. A gente tem a nossa loja.expansãodafé.com.br. Lá você encontra os produtos do Seven, da nossa igreja, as canecas, camisetas. Ó, essa camiseta que eu tô, ó, modelo bonito danado. Aí, ó, camiseta do... Ó os dois modelos lá, o modelo é o Bruno, rapaz. Tá brincando? E, gente, próximo sábado, nossa live continua, tá? Sabadão é Seven, 7h30, ainda é live. Prepara, quando voltar, rapaz, se a live já tá pesada, menino, quando voltar vai ser power demais. Acabou os avisos? Gente, tamo junto, até a próxima semana. Amanhã, ó, reunião de domingo, fica ligado, vai ser live, mas vai ser doido, conferencista internacional. Vai tá aí, ó. Cuidado, não perca o horário, hein? Senão a gente vai na sua casa te pegar. Tamo junto, gente. Beijo. Até sábado que vem.
Aguardamos você para a próxima transmissão. Até lá!